Boa noite, e hoje nós é que somos recebidos pelo Dr. Fernando Couto, proeminente figura no setor empresarial moçambicano, ele que é presidente do Conselho Empresarial ao nível da CTA, e neste acompanhamento que estamos a fazer relativamente à 17ª Conferência Anual do Setor Privado, que inicia hoje precisamente, que iniciou de resto hoje precisamente, vamos tentar perceber algumas nuances, alguns aspectos que estão em perspectiva de análise neste evento que é o mais importante certame de articulação entre o governo e o setor privado, visando em última instância a melhoria das condições do mercado, a melhoria do ambiente de negócios e projetar uma perspectiva de crescimento da nossa economia de uma forma abrangente e sustentável. Dr. Fernando Couto, muito obrigado por nos receber aqui no seu escritório. Temos então, passa a expressão, finalmente a 17ª CASP, porque foi sucessivamente adiada nos 2 últimos anos, por razões obviamente justificáveis e compreensíveis, mas para si, qual é o clima que consegue descrever, que envolve esta CASP, tendo em conta uma série de circunstâncias em que a economia se encontra, o setor privado se encontra? Qual é a leitura que faz do ambiente geral à volta desta 17ª Conferência Anual do Setor Privado? Há uma grande expectativa, sobretudo por parte dos empresários do setor privado e também do setor público, porque as duas coisas têm que estar ligadas, porque houve 2 anos, não só de interrupção, mas 2 anos de que a economia se ressentiu e de que maneira, por causa da pandemia do Covid. Portanto, nós para este ano tínhamos e temos fortes expectativas de um relançamento da própria economia moçambicana. Portanto, de que alguns dos entraves que foram colocados, que essencialmente pelas razões da própria pandemia em si, se fosse um ano de que do take-off, do arranque outra vez do setor privado nesse domínio. É necessário continuar o programa de reformas, até porque cada vez mais se conclui de que o setor privado, quer através das pequenas, médias e grandes empresas, é de facto o grande dinamizador da economia moçambicana, o grande empregador da economia moçambicana. E os exemplos de outros países assim o dizem, e só com um forte setor privado é que os países se desenvolvem nesse aspecto. Dr. Fernando Couto, tem acompanhado a realização destas conferências anuais do setor privado? Arrisco-me a dizer que acompanhou da primeira até esta 17ª, com um ou outro intervalo, mas pelo conhecimento que tenho da sua trajetória como empresário, como agente econômico privado neste país, posso afirmá-lo com alguma margem de segurança que acompanhou. O que é que mudou para si como produto destes encontros entre o governo e o setor privado? Porque não raras vezes ouço os mesmos problemas. Eu passei a acompanhar a partir de uma certa altura, pelo menos não das 17 conferências, mas metade disso tive oportunidade de acompanhar. Na realidade, eu já começo a ficar parte da história, não por o meu papel, mas por, de facto, de ter participado das 17 conferências do setor privado. Houve, nas primeiras conferências, uma certa relutância do setor público, sobretudo, e o setor privado ainda estava incipiente, portanto, o diálogo era muito difícil, ok?
e era um diálogo que era demasiado, perdia-se muito, não era concretizante. A pessoa tem que chegar a um diálogo com 3, 4 pontos e não com 50 pontos, porque não é possível resolver tudo numa mesma situação, ok? Mas conseguimos, de facto, encontrar uma solução, sobretudo a partir da 6ª ou 7ª conferência, em que quer o setor público, quer o setor privado se foi adaptando a ter uma forma de dialogar, uma forma de colocar os problemas e que represente a unidade do empresariado nacional, do norte ao sul, do sul ao norte. Nesta conferência especialmente, há uma questão que é inovadora em determinado aspecto, é que fisicamente deverá haver cerca de 1000 participantes, mas haverá cerca de 5000 participantes em plataformas digitais. Ou seja, o núcleo de pessoas que podem participar, que podem ouvir, que depois poderão discutir ou no seu próprio nível, que isso é que é o importante, é que os problemas não sejam resolvidos. Ninguém vai resolver um problema numa conferência, portanto, é depois o segmento e conversas que é necessário ter com outros empresários do mesmo setor, do mesmo ramo, de como resolver as questões, porque nós temos que saber resolver os problemas nesse sentido e fazer com que alguns desses problemas que estão da órbita governamental possam, o governo, portanto, dentro do respeito e mútuo e da função que cada um tem, que são completamente diferentes, portanto, ninguém quer aqui substituir ou pôr em causa o governo, porque senão cairíamos numa situação de anarquia e ninguém pretende situações dessa natureza, mas a nível económico acho que é possível chegarmos a Mas a persistência, a percepção da persistência, de estar-se a discutir fundamentalmente as mesmas coisas. Eu não tenho nada a dizer a ninguém, eu sou de alguma forma crítico. Acho que o modelo que se estava a seguir de matrizes e depois matriz tal, ação tal, não sei o quê, portanto, aquilo ficava esquecido e depois só nos últimos momentos é que, antes da realização, não se geravam compromissos efetivos. Não se acompanhava a situação. Portanto, não basta pôr um problema e essa situação de fazer-se matrizes, etc., ficou um bocado ultrapassada nesse sentido, ok? Portanto, não é que as matrizes deixaram de ter valor, mas apenas definirmos por determinadas matrizes não dá. Porque, e os últimos anos, sobretudo, quando nós estávamos em 2019, aos princípios de 2020, ufanos de que tudo iria correr bem, de repente, um simples vírus muda a economia inteira do planeta, quer dizer, é que virou a economia inteira do planeta. Portanto, quando parecia que o vírus estava, felizmente, a ficar controlado, e tudo indica que passará de uma pandemia para uma endemia, surge uma guerra no continente europeu que nos afeta a todos nós. Portanto, todos nós vamos pagar essa guerra. Aliás, o representante do Senegal foi muito específico a dizer de que era necessário que as instituições de Bretton Woods, sobretudo o Fundo Monetário Internacional, olhasse para a economia africana, porque são economias fragilizadas e que serão aquelas que mais vão sofrer de uma guerra que não tem nada a ver com ela. Portanto, é um problema que não é nosso, mas que nós vamos ter que o pagar nesse sentido. A fatura vai nos abranger. Atenção de que já estamos com faturas a mais nesse sentido e com os cofres vazios para pagar faturas. É verdade. Doutor, vamos entrar então para alguns aspectos mais específicos previstos para análise nesta CASP. E gostaria de me referir a um setor no qual, como empresário,
a sua empresa também está inserida, que é a área logística do país. Moçambique também é conhecido como uma economia de serviços e nesse sentido os corredores de transporte desempenham um papel preponderante para, digamos assim, serem os condutores dos influxos de mercadorias e por essa via dar competitividade, dar receitas para a nossa economia. De um tempo a esta parte tem-se assistido a um declínio. Alguns estudos referem-se mesmo que os países do Interland têm estado a abandonar progressivamente a utilização das nossas infraestruturas rodoviárias e ferroportuárias. Na sua opinião, como é que se vai inverter esta situação? E por que é que ela está a acontecer efetivamente? Os portos estão modernizados, estão apetrechados com a melhor tecnologia. Temos agora para acabar o Porto de Nacala, que era o porto que estaria menos tecnologicamente preparado, que vai estar um porto com um serviço capaz de bater qualquer destes portos. Mas não basta ter equipamento, é preciso que as mercadorias cheguem, que os navios cheguem, que os navios tragam. Também não se pode estar só a ver a questão de que os países do Interland abandonaram, etc. É que nos últimos 2 anos, de facto, houve aqui aquilo que foi o problema grave a nível logístico mundial. Portanto, houve uma crise e que continuamos nessa crise, vai-se ainda, toda a expectativa é que ainda se vai agravar essa crise, com custos que subiram de uma forma dramática. E como o setor da navegação marítima é controlado essencialmente por 3 grandes linhas de navegação, portanto, eles é que comandam o preço dos fretes, etc. Ou seja, hoje exportar ou importar passou a ser algo de mais complicado no ponto de vista de que 1 hora perdida num porto, 1 hora que a mercadoria demora a chegar, representa dinheiro. Aquele velho ditado, time is money, aplica-se aqui cada vez mais. Ora, nós, e a palavra corredor vem de correr, portanto, ou seja, é que quando a mercadoria desce ou ascende, é necessário que ela corra até o destino final. Portanto, e nós conseguimos, através de mecanismos burocráticos, desnecessários, do meu ponto de vista, alguns deles, criar aqui uma teia de problemas de que as mercadorias, quando chegam ao porto, além de estarem já oneradas e de que maneira, antes de entrarem no porto, ou de saírem, ou depois da saída do porto, o que torna, de facto, os nossos portos mais dispendiosos do que portos que competem connosco. Okay? E a economia dinâmica, portanto, os chineses fizeram um corredor em Mombasa, portanto, e que já estão a ir buscar cargas ao Quênia, ao Zâmbia, etc, portanto, que vai necessariamente, e se nós não analisamos esta questão de como é que vamos tirar estas barreiras todas que fomos pondo, aquilo que se diz taxas, taxinhas e mais controles e mais etc, e que chegar-se ao ponto como se chegou de que um caminhão de Nelspruit demorava 7 dias a chegar a Maputo, quer dizer, é de facto um preço monumental, portanto, sim, deixou de ser competitivo de qualquer das formas. Viável, praticamente. Viável, ok. Portanto,
E é isso que é necessário que haja um diálogo construtivo a nível de várias instituições do governo, porque não é só um ministério, está espalhado por vários ministérios, desde o Ministério das Finanças, o Ministério do Mar, o Ministério dos Transportes, o Ministério do Comércio e Indústria, nesse sentido, para que se veja o que é que de facto é necessário para controlar a mercadoria, para que não haja descaminhos de direitos, mas que também não haja também uma teia tamanha de dificuldades que tornam os nossos trajetos não corredores, mas corredores de baixa velocidade, o que significa corredores mais caros. Que não correm. Portanto, não basta dizer, e isso eu aprendi quando comecei a minha carreira profissional com o falecido engenheiro Alcântara Santos, que foi o nosso grande mestre nesse sentido, de que ele não gostava muito dessa coisa de corredores, portanto, porque a palavra corredores, agora temos corredores humanitários, temos corredores de corrida, de atletismo, corredores de corrida, portanto, até de droga. de automóvel, portanto, temos, portanto, e que é necessário de facto para que isto seja linhas de serviços que tornem de facto atrativos os nossos portos nesse sentido. Tocou num aspecto essencial, linhas de serviço que tornem estes serviços funcionais e úteis e oportunos. Dr. Fernando Couto, tem-se assistido à referência de tem-se estado a assistir a um certo desinvestimento nas infraestruturas. Não estou a falar necessariamente dos equipamentos ferroportuários, mas estou a falar dos próprios corredores, das infraestruturas, das estradas, nesse caso, e até alguns casos, nas estradas fundamentalmente. Ao nível das ferrovias não tenho essa certeza. Qual é a aposta que precisa ser feito? Qual é o ponto crítico que precisa de ser tocado para que realmente haja investimentos na infraestrutura, para que os corredores possam deixar correr as mercadorias e, nesse sentido, desempenhar a sua função na economia? Você tocou num ponto essencial, é que os corredores têm que ser abastecidos através de uma rede de estradas, quer estradas principais, quer estradas secundárias, quer estradas terciárias, nesse sentido, existirem aquilo que se verifica noutros países, terminais em que as cargas sejam concentradas, de facto, a existir volumes e que possam tornar mais rentáveis depois o seu próprio transporte nesse sentido. Portanto, há aqui um trabalho para desenvolver que é necessário ser feito. Por isso é que eu digo que isto é algo que envolve, se quisermos pensar nesta questão e se quisermos voltar a ter o papel que já tivemos a nível do transporte portuário, ferroportuário, é necessário que a gente reflita, não é só refletir e tomar decisões neste âmbito de que multissetorial, com os vários ministérios, até o Ministério das Obras Públicas, que é o Ministério que tem as estradas, que nesse sentido, para que tudo funcione nesse aspecto. Okay? Por outro lado, há aqui também uma questão de que cada vez também torna-se mais complicada, é que é a questão da natureza cambial. Portanto, os nossos portos são taxados
para cargas estrangeiras são taxados em dólares, taxas de câmbio, portanto, desvalorizações, portanto, nós não temos assistido, nos últimos anos não temos assistido a uma estabilidade monetária aqui na região, portanto, e em alguns casos até de falta de divisas entre alguns países nesse sentido, o que complica ainda mais a nossa própria situação nesse aspecto. Okay? Mas eu gostaria de sublinhar que a nível de investimentos nas infraestruturas, sobretudo portuárias, e também começa-se a ver na estrutura ferroviária, de que houve investimentos consideráveis. O Porto de Nacala, um exemplo, o Porto de Maputo, um outro exemplo, o Porto da Beira, que manteve os seus níveis de serviço e os seus níveis de produtividade. Não há questões nesse aspecto. A questão não está no Porto, a questão está em chegar ou sair do Porto. Depois de passar a cancela, é que começam os problemas. De controles policiais, mais uma demora para verificação, reverificação, mais uma báscula, mais outra báscula, para tudo isto não é free, rodovia mau estado, rodovia mau estado, os pneus que se arrebentam, a indústria da caminhonagem é sempre uma indústria muito complicada nesse aspecto, e também eu vejo com muita satisfação de que os caminhos de ferro, a empresa pública Portos e Caminhos de Ferro, está a investir outra vez nas linhas férreas, em equipamentos ferroviários, que são fundamentais, porque permitem que as mercadorias, sobretudo mercadorias que sejam granéis e mercadorias de minérios, que venham para os nossos portos. Com muito agrado que nós vimos que há mais de 7 anos que o Porto de Maputo não manuseava fosfatos e neste momento está a manusear fosfatos. Portanto, ou seja, estão a sair da África do Sul para vir para Moçambique. E estão, sobretudo, não através de caminhões, mas através de comboio, de linha férrea. O que é mais rápido, o que permite que haja uma maior rotatividade, uma maior produtividade e uma maior satisfação do cliente. E o cliente tem que chegar com o produto o mais rapidamente possível ao mercado. Quais são as principais barreiras que acha que precisam efetivamente ser removidas depois da cancela entre o ponto de origem e ponto de chegada e vice-versa, para que a ideia de corredor realmente faça sentido, seja um espaço que se possa correr, como fez referência no início da nossa conversa? Eu repito, acho que é necessário ver, basta pegarmos aqui no pequeno exemplo de Maputo a Rossano Garcia e ver quantas barreiras é que existem, até chegar em um troço de 120 km. Se não estou enganado, ou 80 km, ou 120 km, 100 km. Quantas barreiras é que existem? Há uma báscula no meio ali para os lados da Moamba, se não me engano, há uma báscula aqui no Porto, tem que existir uma báscula no Porto, portanto isso é fundamental, porque o Porto vai taxar com base naquilo que entra nesse sentido. Okay? Portanto, 2 básculas, quer dizer, isto é um peso económico que alguém vai ter que pagar. Portanto, ninguém faz isto de graça, nesse aspecto. E esta aniquilação de barreiras desnecessárias, eu repito, de barreiras desnecessárias, porque pode chegarmos à conclusão que haja questões que sejam necessárias, porque, repito, há descaminho de mercadorias, portanto, é uma realidade. Infelizmente não o princípio do livre-arbítrio que todos nós nascemos
Podemos ser boas pessoas, podemos ser más pessoas. Há criminosos, há pessoas que não seguem a lei, que não cumprem e que tentam furar onde é que é possível furar, corromper o que é possível corromper, etc, etc. Portanto, isso tem que, tudo o que seja para complicar, é uma questão de arranjarmos maneiras de facilitar a corrupção, demorar, tornar mais caro os nossos acessos e inviabilizar os corredores que estão, que podem ser viabilizados e criar ainda mais emprego. Porque esta questão, por exemplo, de que os fosfatos regressaram ao Porto de Maputo, isto criou mais emprego, porque são 400.000, 500.000 toneladas de fosfatos que vêm para o Porto de Maputo. Portanto, é uma carga que tínhamos perdido há vários anos e que retorna. E é uma carga que hoje em dia, é um produto que hoje em dia é fundamental. Eu digo que pese algumas dificuldades que existem, mas, por exemplo, o ano passado, nós no Porto na Cala, com dificuldades imensas, porque nós temos uma ideia, o custo do navio, porque já não há contentores, acabaram, deixaram, encontrar um contentor, é mais fácil encontrar talvez uma pedra, era mais fácil encontrar uma pedra preciosa do que encontrar um contentor, portanto desapareceram do mundo, não é de Moçambique, desapareceram do mundo, ok? Vinham navios, portanto, as nossas exportações do feijão boa, do gergelim, do caju, as exportações tradicionais, que eram muito mais rapidamente postas dentro de um contentor, portanto, passaram a ter que ser ensacadas, voltar a uma tecnologia que já não existia há 30 anos, para serem ensacados, para ser o saco cozido, atirado para o porão. É evidente que isto criou muito mais postos de trabalho, mas, quer dizer, tornou as coisas muito mais caras nesse sentido. E para nós termos uma noção, um navio que custava $5.000 por dia antes da crise logística que coincidiu com a crise da pandemia, portanto, as duas coisas vieram em conjunto, passou a custar $50.000 por dia. Isto não é um incremento de preço absolutamente louco. Se dividirmos isto por horas de trabalho, quer dizer, quanto é que custa a hora de trabalho em $5.000 e quanto é que custa em $50.000, nós vemos de que qualquer atraso era o armador, o dono da carga, a fazer pressão, que a gente não estava trabalhar, vamos arranjar, e tivemos que ser inovadores, arranjarmos soluções que nem estavam nos livros, soluções para tornar mais expedito que a carga entrasse no navio, para o navio andar. Bom, Dr. Fernando Couto, face a esta situação atual e o histórico que temos estado a acompanhar, temos uma oportunidade de discussão desses problemas, esses desafios ao mais alto nível, que é esta 17ª CASP. Qual é a expectativa que pessoalmente transporta para esta CASP na perspectiva do atendimento ou da resolução destes constrangimentos e abrirem-se caminhos para que os corredores possam realmente fluir com mais intensidade? Eu colocava não só os corredores, mas os outros temas, o turismo, a agricultura, as reformas institucionais, etc., que isto seja um desafio para todos os intervenientes para que se vá à luta, se vá ao combate para resolver e transformar o país, primeiro, em ser um país sustentável em termos alimentares, o que é fundamental nos dias de hoje,
e que seja um desafio para todos que possam dar o seu contributo. E qualquer cidadão tem uma ideia. Até o cidadão que não sabe o que é um porto, nunca visitou um porto, pode dar, às vezes tem ideias nesse sentido. Portanto, a gente tem que, também não é estarmos a ser populistas que, nesse sentido, a escutar toda a gente, nesse sentido, porque nunca mais chegamos a parte nenhuma. Mas os mais diretos responsáveis têm que ser os dinamizadores para que a sociedade, toda ela, se envolva num projeto comum, que é a construção do desenvolvimento do país. E a ideia do compromisso, quer dizer, sair de lá? A ideia do compromisso é fundamental, porque às vezes quando me perguntam, mas qual é a razão de você ter tido sucesso na vida, não sei se tive sucesso na vida, também não posso estar a queixar, é o compromisso. E fazer que este compromisso não seja pessoal, seja um compromisso assumido por toda uma equipa de trabalho. Portanto, a entrega das pessoas a esse compromisso. Há uma questão há uma questão que eu gostava de frisar, de que quando foi esta questão de crise que houve a nível da logística mundial, portanto, a Sua Excelência Ministro da Indústria e Comércio, o Engenheiro Carlos Mesquita, na altura, convidou-me, eu mandei-lhe, como era a minha obrigação, eu sou Presidente da Associação dos Operadores Portuários, mandei-lhe aquilo que saía na imprensa internacional de como é que estava e que iria ter um impacto nas nossas importações e nas nossas exportações, nesse sentido. E ele convidou-me para ir fazer um debate com os seus técnicos. E foi um debate muito positivo. Quer dizer, havia pessoas que não sabiam. Porque, infelizmente, a nossa informação, a nível económico, é muito pobre. Para não dizer que é praticamente inexistente. Ou só aparece quando aparece uma coisa que ultrapassa, mas para dizer que há problemas, e que há, não se vai só às questões, porque é mais fácil arranjar outros temas de mais fácil leitura, aquilo que se diz, não é notícia o cão mordendo o dono, mas o dono mordendo o cão é que é notícia, portanto, mas eu acho que há necessidade de que a nossa informação aborde de uma forma mais concreta questões de natureza económica. Aquela questão de que o Banco de Moçambique está a fazer, de uma forma muito didática, de explicar o que é uma taxa de câmbio, o que é uma taxa de juro, aquelas coisas que parecem rudimentares, se estão a gastar dinheiro em publicidade. Não, aquilo é fundamental para que o leitor comum, para que não tenha, e que não aprenda aquilo na escola. Porque eu andei numa universidade, não aprendi taxas de juros, taxas de câmbio, ou taxas LIBOR, não sei o quê. Isso aprende-se na vida real, depois, nesse sentido, ok? Portanto, é esse didatismo e, ao mesmo tempo, debates mais profundos são necessários serem feitos a nível da nossa própria economia e da economia mundial. Está esperançoso que esta CASP entre nos debates profundos e encontre compromissos que a economia e a sociedade está à espera para recuperar a economia, que é, de resto, o tema desta conferência? A CASP é um desafio, não é sequer, é uma aspirina, portanto não resolve, a aspirina pode resolver um ataque de febre que se tenha, um problema qualquer de dor de cabeça, portanto a CASP por si não vai ser a panaceia de todos os nossos problemas, mas é a abertura de caminhos para que nós possamos ter o grande desafio de que é termos o país
independente em termos económicos. Não só a independência política, mas a nossa independência económica. E a nossa independência económica tem que ser feita com os nossos recursos. Muito bem, doutor Couto, vamos então acompanhar a CASP e voltaremos a falar em termos de balanço daquilo que foi este e ver quais são as perspectivas então que se abrem. Ficamos por aqui relativamente a este tema com o doutor Fernando Couto, fazemos a habitual pausa nesta altura, retomamos a nossa programação, o nosso alinhamento logo a seguir.